Oi, sexto ano! Bom, hoje é a nossa aula de revisão. Então vamos rever todo o nosso conteúdo, na verdade os principais tópicos que nós vamos abordar na aula de hoje, sobre essas três vertentes artísticas, a arte egípcia, a arte grega e a arte romana. Então vamos recapitular o que era a arte egípcia. Mas, para isso, nós temos que entender e também rever a religião egípcia, porque é através dela que nós vamos entender e compreender o todo. Primeiro ponto, os egípcios eles eram politeístas. Mas o que significa isso? Politeístas são pessoas que acreditam em vários deuses. Então eles acreditavam que existia Deus da chuva, Deus do vento, Deus do ar, Deus do sol, Deus da terra. Então eles acreditavam em diversos deuses. Os egípcios também acreditavam que os faraós eram grandes enviados dos deuses. Então é uma espécie de mini-deus na terra. Então eles acreditavam fielmente que esses faraós eram enviados. Uma das coisas mais importantes também era que depois da morte daquele faraó, existia todo um processo, um ritual para que os deuses enxergassem aquele mortal, para ele conseguir voltar para o céu. Então, uma espécie de ritual mesmo que eles faziam para conseguir, porque o que eles acreditavam? Que se você consegue preservar o seu corpo, os deuses vão conseguir enxergar. Agora, se você morrer e o seu corpo desfalecer, os deuses não vão conseguir te ver, então você não vai voltar para o céu. Quem ia para o céu? Somente os reis, as rainhas e os filhos dos reis e rainhas. Mas ninguém ia para o céu, porque o céu era uma composição de deuses. Então, como os faraós eram mini-deuses na terra, então eles tinham essa possibilidade de voltar para o céu. Então, como eles faziam para os faraós conservarem o seu corpo? Primeiro que eles retiravam todos os órgãos do faraó, colocavam ácido nas narinas e queimavam todo o líquido do cérebro. Depois eles colocavam dentro de um tanque com nitrato de potássio, que era para tirar toda a água, e depois embalsamava toda a pele do faraó com o verniz de betume, que era para preservar aquela pele. Então eles faziam várias técnicas, colocavam também papeizinhos com rezas dentro do corpo, fechavam o corpo, e aí também tinha aquele ritual de sacrifício, que dois escravos eles se sacrificavam para ir junto com o faraó para o céu. Então existia todo um ritual, toda uma reza, todo um componente, um aparato para esse mini-deus voltar para o céu. Bom, agora vamos falar sobre as características das pinturas egípcias. Lembrando, as pinturas egípcias elas tinham mais um caráter histórico, então elas contavam uma história. Dentro de um sarcófago, por exemplo, onde um faraó é enterrado, todas as paredes são pintadas exemplificando a sua trajetória em vida, como se fosse um gibi da antiguidade. Então ele vai contar tudo que aquele faraó fez de bom. E também serve para dentro das pirâmides, eles desenhavam as paredes para que os ladrões, quando fossem saquear aquela pirâmide, se perdessem e não conseguissem encontrar o tesouro. Então eles têm vários métodos de utilizar a pintura. Outro fator importante também é que eles utilizavam a pintura, os desenhos, para representar o alfabeto. Então os hieróglifos nada mais é do que a representação de alfabeto através de desenhos. É como se a gente fosse criar um desenho para a letra A, um desenho para a letra B, um desenho para a letra C. Então esses eram os hieróglifos. Características das pinturas. Uma das principais características, e na verdade era uma lei do Egito, as pessoas não podiam modificar essa lei, que é a lei da frontalidade. Então, o meu corpo vai ficar para frente e o meu rosto vai ficar sempre de lado. Só que o meu olho, ao invés de estar nessa direção, ele vai estar sempre olhando para o espectador.
certo? Então essa é a lei mais importante que determina uma pintura egípcia, é a lei da frontalidade. A ausência de 3 dimensões, da linguagem 3D, da perspectiva. Então todas as figuras que a gente for observar da pintura egípcia, ela nunca vai ter aquela opção de frontalidade. Sabe aquele cubo que a gente desenha que ele fica em 4 partes praticamente? Aquilo é um objeto 3D. Então tudo que eu for ver em mais de uma dimensão, mais de um plano, na pintura egípcia isso não vai ocorrer. Então ela só vai ter o bidimensional, que é só uma face da pintura. A ausência de sombras. As pinturas egípcias, elas têm as cores bem puras, bem simples, então não são cores transformadas, mudadas, são cores que tem ali na natureza, pigmentações simples e objetivas. Mas também, além da dimensão 3D, ele também não tem a dimensão sombra e escuro, então todas as cores serão chapadas, nunca vai ter aquela cor modificada, mudando o rosto, feição de braço, contornos, nada disso. Então é simplesmente a figura chapada junto com o fundo da mesma cor, então não tenho sombra e luz, é só cor, certo? 3 características da escultura egípcia. A primeira delas é a estática. Toda escultura egípcia ela não vai ter movimentação, as articulações, os braços, não vai ter nas mãos, no pescoço, então ela é totalmente parada, como se fosse uma espécie de um robô mesmo, e ele não se movimenta. Por quê? Era muito difícil criar uma escultura, então eles não tinham essa habilidade ainda de criar uma movimentação para aquele material. Então eles faziam a escultura bem estática e parada, com os braços para baixo. A expressão facial era isenta, não tinha sorriso, não tinha rosto triste, bravo, nervoso, não. Era uma expressão única, simples e limpa. As esculturas, elas tinham 2 formas de ação. A primeira era em pé, então ela vai ficar estática, mas em pé. E a segunda é sentada, também parada. Características da arquitetura egípcia. A primeira delas e a mais importante é a solidez e durabilidade. Então, são elementos sólidos, lisos, e o fator mais importante é que eles queriam que durasse aquela arquitetura. Então eles deixavam por muitos anos, então eles projetavam de uma maneira que ia se levar por décadas. E um fator muito importante da escultura que eu acho muito legal é o porquê o fato dela ser em formato de triângulo apontando para cima. Quando se aponta para cima, ela tem um direcionamento. E esse direcionamento ele faz com que o faraó encontre o caminho do céu, encontre o caminho dos deuses. Então essa forma de seta é como se fosse para o faraó encontrar o seu caminho lá com os deuses. As arquiteturas elas estão 3 vertentes. A primeira delas é o uso doméstico, então é a casa, a vila, que é o que a gente vai usufruir. A segunda é o uso religioso, então onde vai ter os cultos, as rezas e tudo que se envolve com a religião. E a última é o funerário, que é certamente a pirâmide, que é onde ficam os faraós após a sua morte. E a última e não menos importante é a valorização do ser humano. Então, tudo que for em relação ao ser humano, eles vão cultuar. Então, quando a gente vê as paredes das pirâmides pintadas com pinturas representando o que aquele ser humano fez naquele ambiente, é uma valorização da vivência humana. A arte grega ela é dividida em 3 períodos. O primeiro é o arcaico, o segundo é o clássico e o terceiro é o helenístico. O primeiro, a gente vai ter uma valorização pela cultura egípcia, então eles vão basear
toda a sua estrutura de arte, influenciado muito pela arte egípcia. E aí o segundo, em que nós temos a clássica, nós vamos ter algumas alterações, principalmente na escultura, em algumas movimentações das esculturas. Então, por exemplo, o meu braço ele vai estar um pouquinho mais levantado, eu vou ter um pouquinho mais de expressão, o meu rosto ele vai estar com um pouco mais de expressão, as minhas articulações elas vão mexer um pouquinho, não muita coisa, mas uma perninha para frente, uma outra perninha para trás, um bracinho mais elevado. Essa seria a clássica, e ela também vai valorizar a essência masculina, né? Então uma coisa mais dura, mais fria. Já o helenístico, ele vai ser muito mais valorizado, ele vai ter muito mais elementos. Então na escultura, por exemplo, ele vai ter mais braços levantados, as articulações mais abertas, o rosto vai estar mais valorizado com as expressões faciais, então vai ter mais expressão mesmo nos olhos, na boca, movimentação do corpo. Então agora a gente não tem só a perna, a gente tem o tronco mais elevado, mais abaixado. Então esse é o helenístico, que ele vai valorizar a leveza da mulher. E quais eram as características da arte no total? O primeiro era a simetria, então ele tinha os dois lados iguais, que nós já aprendemos no ano passado, então ele era simétrico. A segunda é a perfeição, então era totalmente perfeito, os corpos, os rostos. A terceira era a utilização de modelo vivo, então eles escolhiam, por exemplo, uma sessão de 10 pessoas. Eles olhavam assim e viam na primeira pessoa, o que essa pessoa tem de bonito no rosto? É a boca. O que essa pessoa tem de bonito no corpo? Acho que o braço. O que essa segunda pessoa tem de bonito no rosto? Acho que é o nariz e os olhos. Então eles iam usar um elemento corporal de cada modelo vivo para criar um único. E aí com isso valorizar a beleza humana. Na escultura e tanto na pintura também temos o uso religioso, também temos o uso doméstico e também temos o uso funerário. Eles também faziam rituais ali de morte. Bom, então agora nós vamos às principais características da arte romana. Bom, primeiro a gente tem que valorizar a influência da arte grega e da arte etrusca, que foi a partir da junção dessas duas vertentes que nós temos a arte romana. A arte etrusca, eles usam mais com a espécie realista, então real, o que de fato é real é essa valorização da arte etrusca, como se fosse mais o raciocínio, certo? Já na arte grega, eles buscam o ideal da beleza, então mais a parte estética. Lembrando, os gregos eles usavam os modelos vivos, cada uma com uma característica perfeita, então eles buscavam e usufruíam essa estética do belo da arte grega. Então eles buscavam da arte etrusca a parte mais racional e da parte grega o lado mais emocional, mais emotivo, mais perfeito, mais belo. Já na pintura eles utilizavam o colorido e a grande delicadeza em cada detalhe. Na pintura também eles utilizavam a técnica de afresco, que é você passar o gesso sobre a parede e pintá-la com as pigmentações por cima. A representação na escultura é realista, então eles vão trazer a realidade, mas com aquele também ideal de beleza. Eles vão trazer muitos detalhes aos rostos, as expressões, as curvas, as rugas, então eles vão trazer bastante dramaticidade nessas duas vertentes. Já na arquitetura, duas coisas que ficam muito notáveis é o uso de arcos e abóbadas. E também surgiu uma nova arte na Grécia Antiga, que foi o teatro. E como foi que isso surgiu? Vocês lembram? Bom, surgiu em uma das festividades dionisíacas, que era
uma louvação ao deus Dionísio, que era um deus do vinho, e naquele momento eles estavam com uma safra muito boa de uvas, então era uma festa da uva, então tinha vinho, tinha tudo com uva, bolo com uva, doce com uva, tudo feito com uva. E nessa festa eles faziam culto a Dionísio, então eles faziam rituais, né? Louvavam ao Deus, usavam os coros, né, como grande artifício, como um jogral para ficar bem maior. E aí que no meio dessas festas, Téspes, que é o primeiro grande ator, teve uma brilhante ideia e falou: bom, eu sou o deus Dionísio a partir de hoje, então vocês me louvem. E aí, a partir desse instante, ele representou o deus Dionísio, dando a possibilidade de criar o teatro. E aí, um tempo depois, eles foram usando as lendas e histórias e criando peças para apresentar. E foi tão longe essa história que começou a criar os festivais dionisíacos e os festivais de teatro. E aí o grande escalão, né, que eram os reis, rainhas, as autoridades, julgavam as melhores peças dramáticas, e já as peças de comédia era o povo quem decidia o que fazia o povo rir, o que era divertido. Então ficava esse contexto: as peças de comédia, quem definia era o povo, e as peças de tragédia, quem definia era o grande escalão ali daquela cidade. Então nós temos aí as grandes máscaras do teatro, a tragédia e a comédia. Bom, gente, então essa foi a revisão dos conteúdos que vimos até o momento. Estudem, leiam bastante, revisitem os vídeos que já foram postados, para vocês terem bastante conteúdo para conseguir executar a prova com excelência. Tudo bem? Então beijos e até a próxima aula!